Agora são 7h21. O maior laboratório público de medicamentos do Brasil corre o risco de fechar as portas. A gente vai falar sobre este assunto com o deputado federal do PT de São Paulo, Alencar Santana. Oi, Alencar, bom dia. Bom dia, Malu, bom dia a todos aí da Rádio Brasil Atual. Prazer estar com vocês e todos que nos acompanham. Alencar, qual que é a real situação da Fundação para o Remédio Popular FURP aqui no estado de São Paulo, né? Que fica, o governo Dória está ameaçando fechar, é isso? Pois é, o Dória que se elegeu dizendo que é um gestor que sabe bem administrar as coisas, quer vender uma empresa pública importante, que tem aí 45 anos de história, desde 1974, e que o nome dela já diz, né? Fundação para o Remédio Popular, ou seja, remédio mais barato, a necessidade das pessoas, enfim, basta a gente observar as esquinas, toda esquina tem uma farmácia, né? Então, as pessoas continuam precisando de medicamento. E agora o governo do estado, que está sabotando a FURP, com administração ruim, proposital, agora alegando que ela precisa ser privatizada. Isso significa os governos municipais, estaduais, enfim, Brasil afora, ficarem na mão tão somente dos laboratórios privados. Bom, Alencar, agora desde 2013 também existe um acordo com uma gigante aí do setor farmacêutico, né, IMS, e já tem problemas a FURP por causa dessa ligação com essa empresa farmacêutica, não é isso? Pois é, olha só, a unidade de Guarulhos, ela foi fundada em 1974. No próprio governo do PSDB, foi inaugurada uma nova unidade, foi gasto dinheiro público, uma nova unidade em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, ou seja, tinha necessidade da produção de mais medicamento. E essa fábrica nova foi simplesmente concedida, ou seja, passada para iniciativa privada do grupo EMS, que é um grande laboratório privado. Para você ver como a lógica da dominação do setor privado, que vai impor seus preços, que vai deixar o poder público aí refém da sua política, já vem sendo feita pelo governo do PSDB. Constrói uma empresa nova e passa para a iniciativa privada. E olha só, outra coisa interessante que nós temos que abordar. A MS é um grande laboratório, tem lucro na sua gestão. E na FURP, ela não produz aquilo que poderia produzir. Estranho, né? Então parece que tem uma sabotagem proposital para justificar a privatização total aí da FURP. Exato, eu queria que você falasse da importância da FURP, né, para a elaboração de medicamentos importantes, né, para a saúde pública brasileira, Alencar. Olha, a FURP faz diversos medicamentos, desde a amoxicilina, dipirona, remédio para AIDS, tuberculose, enfim, diversos medicamentos. E ela pode vender diretamente ao poder público, a uma prefeitura, a um outro governo do estado, como já vende atualmente, sem licitação, ou seja, mais ágil, que é um laboratório público. E qual a importância dela também? O preço. Ela regula o preço. Ela faz com que o preço dos medicamentos comprados pelos governos sejam mais baratos, porque ela, um laboratório público, tem uma outra finalidade do ponto de vista da política de saúde pública no país. Ela impede que os preços subam ou fique na lógica tão somente do mercado privado. Então ela é fundamental. Imagine também uma situação de uma grande epidemia, um surto, uma situação drástica que o país possa viver em relação à saúde pública. E os governos ficarem refém, às vezes, de laboratórios privados e de outros países, como o Ministério está na mão aí, faltando vacina por conta de um medicamento que vem de fora. Então a FURP pode suprir essa necessidade, né? Essa função dela, do interesse público que está à frente, ela acaba suprindo essa necessidade, não deixando a população desguarnecida. Então ela é fundamental, a existência dela, é o maior laboratório público do país. Exato, só para título de informação, né, que você inclusive subsidiou aqui a nossa produção, a gente tem aqui a informação de que é a única fabricante nacional de remédios streptomicina e o etambutol que tratam a tuberculose.
quer dizer, além de outros 60 produtos, né, fundamental para a saúde pública aqui no Brasil, mas parece que não é só o estado de São Paulo que está correndo risco. Outros laboratórios também nacionais estão correndo risco aí, enfim, de serem extintos pelo Ministério da Saúde, né, Alencar? É isso mesmo. É uma lógica inversa ao interesse público, né? É uma lógica que contraria o interesse público. Pessoas que foram eleitas dizendo que querem fazer uma boa gestão, que são técnicos, que vão fazer uma equipe técnica para as coisas funcionarem, querem simplesmente venderem aquilo que é público. Nós propusemos, eu e o deputado Padilha, uma audiência pública em Brasília, na Comissão de Saúde e também na Comissão de Participação Popular, para a gente debater a situação dos laboratórios públicos no país. Não dá para simplesmente um setor importante ser desmantelado, né, destruído por esses governos lesa-pátria que aí estão, e a gente não fazer nada. Então nós queremos fazer esse debate, chamando especialistas, convidando também os superintendentes desses laboratórios que vão lá debater. Expliquem claramente por que vender a FURP, por que vender um laboratório público, qual o interesse, o que está por detrás? Não tem demanda para medicamento? Mas como não tem? Basta a gente olhar as suas, a quantidade de farmácia que tem. Não tem necessidade? Como não tem? Você acabou de citar aí a questão da tuberculose. Quer dizer, a FURP é o único laboratório do país que produz. Quer dizer, será que não é necessário? Dipirona, que as pessoas usam, diversas pessoas no dia a dia não precisam, amoxicilina não precisa, tantos outros medicamentos, antibióticos que é produzido pelos laboratórios públicos não é necessário. Então, uma lógica contrária aí ao interesse público. Por isso que nós queremos fazer esse debate, mobilizar as pessoas, os trabalhadores que estão em risco dos seus empregos. Uma crise econômica que a gente vive, os trabalhadores podem perder seus empregos. Então, isso é drástico para o país como um todo. Tá certo. E a gente tem o Instituto Butantan também, que é muito importante, né? Aqui, não só para São Paulo, como para o Brasil, descobrindo aí vacinas, medicamentos, né? Para quando a pessoa é picada, né? Por animais peçonhentos. É referência o Instituto Butantan também, né, Alencar? Pois é, referência no país. Quantas coisas já não foram produzidas, descobertas ali, e hoje parece que é um crime a ciência, né? Pessoas que dedicam tempo, seus estudos, para poder gerar novos conhecimentos em benefício da sociedade, parece que isso virou criminoso na conjuntura atual do país, né? E o governo Bolsonaro caça bolsas, corta bolsas do CNPq, do CAPES, outros órgãos de ciência, e aqui o governador Dória, um filhote também do Bolsonaro, que agora tenta dizer que não é aliado, mas e pediu o voto, defendeu, quer também abrir mão do Instituto Butantan, tão importante para o país como um todo. É lamentável o que nós estamos vivendo. Tá certo. Muito obrigada, Alencar, pela sua participação aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Alencar Santana, deputado federal pelo PT aqui de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar da FURP, sobre essa ameaça de privatização por parte do governo João Dória, do PSDB, que há mais de 2 décadas governa, ou desgoverna, né, na verdade, desgoverna aqui o estado de São Paulo. E, incompreensivelmente, o povo paulista continua elegendo gente desse partido para governar o estado aqui. Eu acredito até que o paulista fica receoso de eleger outras pessoas, eleger pessoas que eles não conhecem e acabam apostando na mesmice. Mas é uma estratégia que não vem dando certo, que não dá certo, né? O que é ruim precisa ser trocado. E o João Dória, né, eleito governador aqui nas últimas eleições, está com a ideia de privatizar a FURP. A alegação dele, geralmente essas são as alegações, né, para privatizar algo, para privatizar alguma empresa, é que a empresa está sendo alvo de corrupção e, enfim, corrupção, né, para combater a corrupção.
e que a empresa não está sendo mais competitiva, né? Ela não está sendo mais não está mais aí com uma participação adequada no mercado. Mas eu vou explicar por quê. Primeiro, a corrupção que está tendo na FURP está tendo mesmo. Né? Antes de continuar, eu vou falar para vocês o que é a FURP. Nem falei para vocês. A FURP é a Fundação para o Remédio Popular. A FURP foi fundada em 1974 e suas fábricas foram fundadas em 1984. Possui uma fábrica em Guarulhos e outra em Américo Brasiliense, aqui mesmo no estado de São Paulo. A FURP é de extrema importância, não só aqui no estado de São Paulo, como para o Brasil. Só que o brasileiro, infelizmente, não conhece a FURP. Eu vou falar para vocês alguns números sobre a FURP. A FURP é a maior fabricante pública de medicamentos do Brasil. Possui 220 mil metros quadrados de área construída, mais de 1.000 funcionários, produz atualmente 2.500 bilhões de unidades farmacêuticas por ano e teve um crescimento de 31% na última década. São fabricados cerca de 80 medicamentos. A fundação atua em cerca de 3.200 municípios brasileiros, com carteira de mais de 5.000 clientes. Entre os principais estão a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, além de instituições filantrópicas, sindicatos e fundações. E antes de continuar, eu vou deixar vocês assistirem um vídeo aqui que fizeram na FURP Guarulhos. Pessoal, assim, a gente está aqui na porta da FURP, o maior laboratório público da América Latina, responsável por medicamentos como hanseníase, AIDS, tuberculose. Nós estamos sofrendo um ataque tremendo dos laboratórios privados, porque não é do interesse deles, dos laboratórios privados, que a FURP exista, porque a FURP regula o mercado, e a partir do momento da extinção da FURP, o preço dos medicamentos vai estourar. A FURP é uma indústria importante, estratégica para a política de saúde nacional. A FURP é responsável por levar para o mercado um ponto de equilíbrio em relação ao preço final do medicamento. Então a FURP, ela não interessa para o capital, principalmente da indústria farmacêutica instalada nesse país. E aí tem um detalhe importante, né? Tem que tirar a FURP do caminho. O governador do estado, ele está buscando um pretexto para cumprir o compromisso dele com a indústria farmacêutica. Tem sempre um ponto que nos une sempre, né? Que é a defesa do direito daqueles que mais precisam. E a FURP, ela é fundamental nessa estratégia da saúde pública, da saúde do povo que está lá na ponta. E sabe o que isso significa? Quando a empresa, lá, a indústria farmacêutica, ela vê que um comprimido, vamos usar um exemplo que você conhece, o Captopril, é um comprimido que não dá lucro para a empresa, porque ele é vendido barato, ela tira do mercado. E aí força a vir um medicamento 3 vezes mais caro para o consumidor. E a FURP impede isso, porque quando a empresa não produz, a FURP vai lá e produz. E é isso que o Dória está querendo acabar. Por quê? Como disse aqui o Silvan, porque o Dória não defende o trabalhador, não defende a população usuária do Sistema Único de Saúde. O Dória defende os grandes empresários da indústria farmacêutica. Então essa luta não é só dos trabalhadores da FURP, não é só do Partido dos Trabalhadores, não é da Câmara, não é do Silvan, é uma luta de todos nós. Dia 4, nós vamos realizar uma audiência pública na Câmara, chamada pela bancada, junto com o deputado Alencar Santana, para a gente poder debater e deixar claro e tirar posicionamento em relação a isso. E a gente vai tentar articular com todos os partidos políticos, porque não dá para você ser um representante do povo, ser um vereador ou um prefeito, seja lá o que for,
e fechar os olhos para isso que vai acontecer e o que está acontecendo ao tentar privatizar e fechar a FURP como estão falando. O Dória possivelmente está atendendo aí uma demanda da indústria farmacêutica, porque acredito que seja extremamente vantajoso para as indústrias farmacêuticas do Brasil que a FURP fosse privatizada. Porque a FURP, ela fabrica medicamento barato, ela fabrica medicamentos sem grandes margens de lucro e vende para governos, para prefeituras, para fundações, sindicatos, enfim. Ela vende diretamente para quem atende ao povo, E a FURP também fabrica medicamentos que para muitas indústrias farmacêuticas não é interessante. Fabricar remédio ali baratinho, isso aí não é interessante para eles. O interessante para eles é fabricar remédio caro, porque eles não têm interesse em ficar ajudando pessoas, né? O interesse deles é lucrar, ganhar dinheiro em cima da saúde das pessoas. Nem curar as pessoas também é interessante, né? O interessante é manter as pessoas ficarem dependentes de medicamentos. Mas isso é outra história, né? Então a FURP, justamente por essa atuação no mercado, em vender medicamentos mais baratos, em vender medicamentos diretamente para governos, ela acaba regulando o preço de muitos medicamentos. As empresas não podem subir muito o preço por causa da FURP. Que coitadinho, né? Coitadinho das empresas farmacêuticas, né? Não podem mais meter a mão no bolso do cidadão por causa da FURP. Então é interessante que a FURP se exploda mesmo, que a FURP seja privatizada, né? E então o que o Dória está querendo? Ele está querendo privatizar a FURP. Automaticamente o governo do estado e essas milhares de prefeituras aí pelo Brasil afora teria que comprar remédio da indústria farmacêutica e consequentemente muito mais caro. Em vez de estar transferindo dinheiro para uma fundação pública, essas prefeituras iriam estar enchendo o bolso de empresas de medicamentos, né? Geralmente estrangeiras, né? Poucas são as empresas brasileiras que atuam no setor. As grandes empresas são estrangeiras, né? Então seria dinheiro do povo indo para a iniciativa privada. E o Dória é craque em fazer isso, viu? Ele é muito bom em fazer isso, em criar mecanismos ali para tirar dinheiro do povo, para mandar para empresas, né? Para o setor privado. Porque o setor privado, eles sempre fazem aquela propaganda falsa em cima do setor privado, né? Dizendo que o setor privado é mais eficiente, mais moderno, que é uma grande mentira, né? No Brasil mesmo, todos os serviços públicos que foram privatizados são ineficientes, são serviços caros, são serviços que atendem mal o consumidor de uma forma geral, né? Então não melhorou nada aqui, não melhorou nada no Brasil. Era muito melhor que se tivesse na mão do poder público mesmo, porque pelo menos o poder público investe, cuida da segurança dos funcionários. A própria telefonia do país é um exemplo. A telefonia e a TV a cabo, essas coisas aqui no Brasil. Só a forma como eles cuidam dos fios nos postes já dá para perceber os padrões deles. Os padrões deles é fazer o serviço mais porco possível e lucrar mais, e lucrar cada vez mais. Tanto que deixam fio pendurado, pedaço de fio no chão, sujeira, aquela montoeira de fio, né? O prefeito Haddad até tentou entrar na justiça na época, quando ele era prefeito de São Paulo, tentou entrar na justiça para fazer essas empresas aterrarem os fios, fazer os fios serem acabar com esses fios nos postes, né? Fazer com que os fios fossem subterrâneos. E a justiça impediu, né? A justiça atendeu aos interesses das empresas e não o interesse da população. E olha que o Haddad tinha feito um pedido bem pequeno, era para aterrar apenas 250 quilômetros de fiação por ano, bem pouco é isso.
Mas mesmo assim eles acharam um absurdo, né? Imagina as empresas gastarem. Elas têm que lucrar em cima do povo e depois mandar o dinheiro para fora, né, para o exterior. Para não ficar como ocorre com todas as multinacionais, né? Mas voltando a falar da FURP, então é essa a intenção, fazer com que fazer com que dinheiro público vá para empresas privadas e não para a FURP, que é uma empresa pública. Imagina o mercado aí, né? Essas empresas iriam abocanhar o mercado imenso que a FURP ocupa ultimamente, né? Atualmente. E a FURP está ocorrendo mesmo uma série de atos de corrupção, de superfaturamento. Tem uma CPI instalada no momento, investigando o superfaturamento, investigando toda essa corrupção. Mas o governador Dória acha que essa corrupção vem de outros planetas, vem dos alienígenas, e não do partido dele que está no poder aqui há mais de 2 décadas. Se ele tivesse um pouquinho de vergonha na cara, o que ele ia fazer era investigar a corrupção, mandar investigar a fundo, facilitar as investigações e fazer com que os culpados fossem presos, fazer com que os culpados fossem punidos, sem destruir a empresa. Diferente da Lava Jato, né, que destruía as empresas, punia os corruptos, punia entre aspas, né? Dava uma prisãozinha aqui de 4 meses aqui, outra ali, outra aqui, para não ficar muito na cara, né? Mas o principal mesmo era destruir a empresa, né? Então, se o Dória tivesse um pouco de vergonha na cara, ele faria isso. Ele resolveria a questão da corrupção, visto que ele é o governador do estado e a pessoa que tem poder sobre a FURP, visto que a FURP pertence ao governo do estado. Em 2013, quando que começou a FURP também a ter problemas aí também? A FURP em 2013 estabeleceu um regime de PPP, uma parceria público-privada, que é uma enganação, né? É uma forma também de transferir dinheiro público para iniciativa privada. Eles falam que é parceria, não é parceria porcaria nenhuma. Só serve para a empresa privada lucrar mesmo em cima da população. Então fez uma PPP com a EMS, a empresa de medicamentos, né? EMS. Ela ficou administrando a FURP. O resultado foi: os medicamentos dobraram de preço, os medicamentos começaram a ficar caros, mas mesmo assim ainda consegue concorrer com as empresas privadas, né? Corrupção, começou a surgir corrupção também, começou a surgir esquemas ali de superfaturamento, tudo por causa dessa parceria público-privada aí com essa empresa, a EMS, né? Não estou dizendo que foi a empresa que proporcionou isso, não estou dizendo isso, mas é que tem corrupção lá, tem, né? Possivelmente não foi por causa da PPP, né? Essa corrupção vem de longa data aí, né? Que é o governo do PSDB que vem promovendo corrupção lá dentro, ou vem se omitindo, né? Porque a corrupção está aí e ninguém faz nada, agora querem privatizar. Privatizar uma empresa por causa de corrupção é a mesma coisa que você descobrir que seu cachorrinho está com pulga, e você vai lá para resolver o problema, você mata o cachorro. Você dá veneno pro cachorro ali para matar a pulga, né? Aí você mata o cachorro e mata a pulga. Olha que maravilha, né? Essa é a mentalidade dessas pessoas que pensam que acham que corrupção se combate com privatização. Mas, né? Então o interesse principal é isso. O interesse vender a FURP para atender a uma demanda da iniciativa privada. Assistam esse vídeo. Semana passada nós aprovamos aqui um requerimento de minha autoria, deputado Padilha, que teve outros deputados também que assinaram nessa comissão, para a realização de uma audiência pública aqui na Câmara sobre a possível extinção da FURP, que é um desejo do governador Dória
E todos nós sabemos que a FURP é o maior laboratório público do país, tem uma importância imensa na distribuição de medicamentos, não só em São Paulo, mas no país como um todo. Seria um grande prejuízo à saúde pública, justamente à população mais pobre. O nome da fundação é Fundação do Remédio Popular. Nós estamos propondo agora um seminário em parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Temos uma data já pré-agendada para o dia 24. Vamos fazer esse debate com os deputados estaduais, com os trabalhadores da FURP, também outros representantes aqui que serão convidados. A Câmara de Guarulhos fez uma audiência onde a FURP está instalada hoje na sexta-feira passada, repleta, bem representativa, de alta qualidade, e a voz de todo mundo ali é clara. Nós não queremos o fechamento da FURP. Queria também, presidente, aproveitando, incluir mais um nome no requerimento, que é do senhor Disseu Barbano, ex-diretor, presidente da Anvisa, que lidou muito com essa situação e conhece muito bem a importância dos laboratórios públicos no país como um todo. Eu, como ex-prefeito, recomendava para a Secretaria de Educação para comprar remédio da FURP. Haja visto que medicamentos por um preço muito menor, com eficiência muito grande. Eu até acho o contrário, viu, deputado Alencar? Que nós devíamos propagar para todo o Brasil que a FURP vende medicamentos por um preço bom, que atende com qualidade, em vez de tentar a extinção da... Quero pedir aqui ao nobre colega, deputado Alencar Santana, a oportunidade de subscrever também o seu requerimento, tendo em vista que esse é um assunto muito importante, principalmente quando se trata do povo mais carente. Como disse bem aqui, nosso deputado ex-prefeito, é algo que poderia ser estendido aí para todos os municípios do Brasil, todos os estados. Nobre deputado Alencar, porque o seu pedido é muito certo de ser aprovado, de ser investigado, e porque, basicamente, o governo paulista está cometendo muitos erros. Já cometeu erro no início do mandato com a Fundação Guri, programa Guri, aliás, erroneamente age da mesma forma. Uma boa ideia, ela tem que ser construída, aperfeiçoada e não extinguida. Queria parabenizar o deputado Alencar pela iniciativa, também pedir para que eu possa também subscrever esse requerimento a respeito da possibilidade de fechamento da FURP, que hoje é responsável pela produção de vários medicamentos essenciais para a garantia do tratamento e da saúde pública para a população de São Paulo, e em especial a população mais carente. Essa fábrica de remédios populares garante a produção de medicamentos que são distribuídos em cidades do interior e também naqueles postos de saúde e farmácias populares. Também fazendo coro a esses endossos que aqui aconteceram, cumprimentar o deputado Alencar pela sua iniciativa absolutamente oportuna e, nessa ocasião, fazer realmente uma queixa contra qualquer tipo de dogmatismo. Entre 2002 e 2017, a União Europeia observou que foram realizados no mundo nada menos que 800 reestatizações. Porque é necessário considerar que algumas privatizações produzidas no auge da febre privatista das décadas de 80 e de 90 demonstraram que, primeiro, os serviços prestados ficaram mais caros. Em segundo lugar, não atenderam às necessidades que presumiam oferecer em melhor qualidade. Eu também me somo às manifestações sobre o mérito da iniciativa, mas também queria propor a inclusão de alguns outros participantes a esse seminário, que seria o Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, da capital, e também a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que também o Legislativo se some a esse esforço nosso e da sociedade civil na defesa de uma instituição que tem prestado um serviço inestimável à população. Eu não posso ver um requerimento tão importante quanto esse e não me manifestar e não pedir para o deputado Alencar para subscrever o mesmo e lutar ao lado dele por algo que é visivelmente
um dano à nossa sociedade. E, sem sombra de dúvidas, uma indústria que fabrica remédios populares para reduzir o preço desses medicamentos na ponta para a comunidade mais carente, porque a classe média alta, rica, todos nós sabemos que o plano de saúde paga esses medicamentos. Quem compra aquele remédio nas farmácias é exatamente aquela população mais carente, a que mais precisa do Estado ali presente. Não pode ser verdade que o Estado quer privatizar uma indústria que vem cuidando exatamente dessa população. Senhor presidente, colegas parlamentares, volto a essa tribuna e desta vez para informar que amanhã, ou melhor, próxima quinta-feira, um grupo de parlamentares da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática estaremos na cidade de São Paulo realizando uma audiência pública e um seminário para tratar da situação calamitosa da FURP, que é a Fundação de Remédios Populares, que há décadas existe ligada ao governo do Estado de São Paulo, produzindo medicamentos não só para o Estado de São Paulo, mas para o país inteiro, a um custo bastante reduzido em relação ao mercado. Portanto, é uma instituição de muito valor para a saúde pública, para a economia popular e para o direito da população à saúde pública, da qual inclui também a disponibilidade de medicamentos. A sanha privatista do governo de São Paulo está, portanto, esvaziando aquela fundação sem recursos, sem meios, sem equipamentos para justificar a sua privatização. É uma sanha privatista que se estende, inclusive, aos parques da cidade. Porque o prefeito, que só tem o nome de Covas, o sobrenome, chama-se Bruno Covas, mas não tem nada a ver com o seu avô, que era um prefeito e uma liderança política responsável, sensível, identificada com os interesses da população pobre do nosso país e de São Paulo. E pior, senhor presidente, eles estão, ao privatizar os parques, estão também esvaziando um programa que foi criado no nosso governo há tem mais de 20 anos, que é o atendimento a doentes mentais nos parques, através de uma comissão multiprofissional, com a participação das famílias, da comunidade, usando inclusive a cultura, a arte, o esporte como meios de recuperação e de melhoria. Então, né, como vocês puderam ver, até partidos, até deputados de partidos que apoiam o governo, né, que são da situação ali, são contra a privatização da FURP. Eles estão contra também. E é estranho que o governador Dória não fala disso. Ele não fala que dessa CPI, dessa corrupção que tem, que é do partido dele. É do partido dele. Então ele não deveria se omitir com isso. Ele deveria ir para cima desses corruptos aí, né? Deveria fiscalizar direito, deveria fazer uma auditoria lá dentro, acabar com o PPP. Empresa pública não tem que ter parceria com empresa privada nesse sentido de colocar a empresa privada aí para administrar a empresa pública. Não tem que fazer isso, não tem necessidade de fazer isso. Isso aí é para a empresa privada lucrar mesmo. Só tem um motivo para fazer isso, é fazer empresa privada lucrar. Então a FURP está sendo atacada, ela está sendo infelizmente ela está sendo alvo de interesses muito grandes. E a população não tem que permitir que essa empresa seja privatizada. A população tem que se mobilizar, tem que pressionar o seu deputado estadual aí, tem que mobilizar até mesmo o seu deputado federal a não permitir que a FURP seja privatizada. Quer dizer, tem que mobilizar o seu deputado federal se o seu deputado federal ou estadual não for um liberal, né?
não for um do tipo do MBL, não é apoiador de Bolsonaro, PSDB, do DEM, né? Mas nunca é tarde para mudar, né? Então nas próximas eleições pense bem antes de votar. E do Novo também, né? Esse partido novo aí, que de novo não tem nada, né? É o velho liberalismo entreguista. O nome do partido é interessante, Novo, né? Não tem nada de novo, é um partido velho, é um partido que não tem nada de novidade, é aquele mesmo, são privatistas, são direitistas, inclusive é um dos poucos partidos que apoia tudo que o Bolsonaro faz contra o Brasil. Nem o partido do Bolsonaro, o PSL, né, que até pouco tempo era o partido do Bolsonaro, agora não é mais, nem o PSL apoiou tanto o Bolsonaro quanto o Partido Novo. Então, é isso, né? Mas aqui, voltando a falar da FURP mais uma vez, né? Então é isso, gente. A FURP é muito importante para você que compra medicamento, para você que tem algum parente que depende de medicamentos lá no posto de saúde, que pega lá no posto de saúde, ou que compra o seu medicamento ali na farmácia. Com certeza, com o fim da FURP, os medicamentos no Brasil inteiro vão subir porque não vai ter mais a FURP para regular. A FURP regula o preço de medicamento no Brasil. Então essas empresas vão deitar e enrolar sem concorrência nenhuma. Porque vocês não se enganem, empresa grande não tem concorrência uma com a outra, elas agem em conjunto no mercado. Então quando você vê algum político falar, não, a gente tem que trazer empresas estrangeiras para cá para aumentar a concorrência, para cair o preço, mentira, essas empresas não vão concorrer umas com as outras. Vocês acham que as empresas de telefonia aqui no Brasil uma concorrem com a outra? Claro que não, elas atuam em conjunto no mercado. Tanto que o preço varia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas elas atuam em conjunto no mercado. Elas atuam em conjunto. As montadoras de automóveis aqui uma concorre com a outra? De forma alguma. Tanto que todas as montadoras aqui praticam margens de lucros altíssimas, que são as maiores do mundo. Os carros aqui às vezes chegam até 300% de margem de lucro. Não é imposto, não, é margem de lucro. Tem carros entre 200% e 300% de margem de lucro. Todas elas. Todas estrangeiras, claro. Né? E elas não concorrem uma com a outra, não. Elas atuam em conjunto no mercado. Então não pensem que essas empresas farmacêuticas vão concorrer uma com a outra. Não. Elas vão agir em conjunto para aumentar o medicamento para você comprar. Então, gente, é importante que você se mobilize. Não importa que você tenha votado no Dória. O fato de você ter votado no Dória não faz com que você tenha que aceitar tudo que ele faz. Não tem que você achar correto, achar lindo o que ele faz. Você pode sim contestar e você pode ir contra. Você é eleitor, você não é torcedor do Dória. Tá bom? Você pode ser eleitor do PSDB, né? Mas você não é torcedor do PSDB, então você tem que apontar o que está errado também. Apoie o que está certo e aponte aquilo que está errado. Né? A gente precisa aprender isso no Brasil. Não é porque votou em alguém que tem que apoiar tudo que aquele alguém faz. Então é isso, gente. Compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. Mostre esse vídeo aos seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você tem alguma colocação para fazer, deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal. Deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Ative as notificações para você saber quando terá vídeos novos por aqui. Então é isso. Um grande abraço a todos. Até breve. Primeiro que dá a impressão quando o Lauri fala que o João Dória, né, que foi chamado aqui pelo vereador Eduardo Carneiro de João Escorpião, e por mim é o João Pinóquio, que é o apelido dele na imprensa nacional e no meio da política, é de que, assim, dá a impressão que o João Dória está falando de corrupção de alguém que surgiu do paraíso, de um milagre. A corrupção é do governo tucano. A corrupção lá na FURP, na América Brasiliense, apontada que agora é fruto da CPI, é do governo tucano. E não é da FURP de Guarulhos.
tiveram que destruir a FURP de Guarulhos para poder garantir as benesses lá na FURP Brasiliense, como aqui foi colocado. Eu tenho aqui os dados também, vereador Laurino. A CPI hoje investiga o desvio de 18 milhões de reais dado a funcionários para simplesmente ignorar a licitação que estava sendo feita lá. 18 milhões de propina. A Camargo Correia delatado, já está lá na CPI, a delação premiada, as provas, em contexto, porque não é só delação falar por falar. É a prova que está lá na CPI, inclusive dos valores repassados e os nomes dos funcionários. Aí os governos tucanos firmaram uma parceria com a gigante, a EMSR, que é a maior indústria farmacêutica do país, terceirizaram a FURP de lá, entregaram na mão dessa farmacêutica, EMS, e ela afundou a FURP. Para concluir, vereadora. Porque aqui não, aqui os funcionários trabalham e não tem condições de trabalhar melhor, porque o desvio e a má gestão tucana e a corrupção tucana destruiu um projeto belíssimo. E nós estamos querendo jogar o balde, a banheira, a bacia com água e o bebê dentro, penalizando a população e penalizando algo que é importante para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.